Hola mis amores, bienvenido. Hoy vamos a hacer el repaso 1. O que seria esse repasso 1 hoje? É toda a revisão dos conteúdos que nós estudamos nessas videoaulas, tá? Então, saque seu livro e abra em la página 70. Vamos, empezamos entonces? Ó, sempre quando terminar o bimestre, a gente vai ter esse repasso 1, tá? Que é uma revisão do conteúdo do bimestre. Então, quer dizer que hoje estamos encerrando todo o conteúdo do primeiro bimestre. Certo? Então, vamos lá. Presente do indicativo foi o primeiro assunto que nós estudamos esse ano, né? Presente quer dizer o quê? A ação que realiza agora. Indicativo, certeza dessa ação. Então, eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Vosotros amais, desculpe. Vós amás, tá? Então, ali nós temos correr, eu corro, tu corres, ele corre, corremos, correis, correm, vós correis. Escribo, escribes, escribe, escribimos, escribis, escribem, vós escribis, tá? Então, lembrando que o vós substitui o tu. Em que situações? Em 3 países com totalidade, território total. Argentina, Paraguai e Uruguai utilizam o vós substituindo o tu. Porém, ele tem conjugações diferentes em determinadas situações e também, como aqui no caso, eles são acentuados no presente do indicativo, certo? Também temos os verbos irregulares vocálicos, né, que mudam. Por exemplo, jogar, juego, jugar, juego, juegas, juega. Lembrando que os verbos irregulares, eles não sofrem mudança no vós, no nosotros e no vosotros, certo? Os demais sofrerão a mudança, certo? Então, aqui nós temos o que mais? Aqui está só mostrando, nosotros bailamos el tango, los hermanos hacen los deberes siempre juntos, ¿cierto? Allá arriba, artículos determinados e indeterminados. Então, nós temos artigos determinados e indeterminados, como no português. No espanhol, quando eu falo em algo feminino, lá, plural, las, masculino, el, plural, los. O que eu tenho que cuidar, gente? Esse los, cuidem, tá? Observem que o determinado e o indeterminado vão ter o, certo? Então, muita gente pensa que, olha o que vai modificar. O ele é o único que muda do português para o espanhol. Em português eu digo a, as, os, o. Então, a maioria escreve lo para singular no masculino. Está errado, é ele. Antes de substantivos masculinos singulares, eu vou usar ele, sem acento, porque o ele acentuado se refere a ele, sujeito. Olha aqui, ó. Tá? Cuidado. Agora, o lo, ele é utilizado antes do particípio, do pronome relativo que, do adjetivo, de um advérbio, certo? O que eu tenho que cuidar? O lo, ele vem para intensificar, mostrar o quão especial é esta ação, tá? Então, se estiver mostrando uma outra coisa, falando sobre o substantivo, dando a caracterização, eu vou usar o lo. Agora, se não, eu vou usar o ele. Então, nós temos ali também una, unas, unos. Cuidado! O masculino singular, vai sofrer apócope antes de substantivos masculinos singulares. Então, não posso dizer uno chico, un chico, certo? Ojo, atenção. Sempre que aparecer ojo, é porque você tem que prestar atenção. Então, vamos lá. El artículo neutro lo es invariable. Ele não varia de acordo com quantidade e nem com
sujeito, se é masculino e feminino, tá bom? Não se associa a substantivos e só se usa para referir-se a conceitos abstratos, não a substantivo concreto. Então, não se usa antes substantivo concreto, que no caso é o ele que é utilizado. O lo vai ser utilizado como para se referir, no caso, sobre o conceito abstrato, tá? Lo que me encanta es em ti es tu inteligência. Então, aqui eu estou antecipando um que relativo e também estou intensificando o quão me encanta em ti. O que me encanta, que me fascina em você? A sua inteligência, tá? Formas de tratamento, a gente conversou também nos primeiros dias, né? A Espanha, no caso, utiliza informalmente o tu e o vosotros, singular e plural, e formalmente os te e os tedes. Na América, né, latina, não todos, mas principalmente na Argentina, eu percebi que isso acontece, eu vou usar tu e o tu substitui, na verdade, o vós, tá? Mas se estamos falando na Argentina, só vós. Se estamos falando toda a América Latina, então nós vamos falar tu e vós, são dois sujeitos que eu uso, e depois os tedes como informal. E quando eu estou falando formalmente, os te e os tedes, certo? Eufonia, a regra da eufonia, pessoal, é o quê? Ó, água é uma palavra masculina, porque ela está... o que antecede ela seria o certo lá, água, tá? Ela é uma palavra aqui, ó, água. O tônico da palavra água é A. Então, toda palavra que iniciar com A tônica ou HA tônica não pode usar o artículo lá. Nesse caso sofre a regra da eufonia, repetição sonora. Então, eu não posso, eu vou usar ele água. Observem que no plural pode las águas, certo? Porque o S vai cortar essa repetição sonora. Se eu fosse dizer la água, repete. Não pode, emenda, não, eles não gostam. A mesma coisa com helada, ada, ó, o tônico está iniciando a palavra. Então, eu não posso dizer helada, vai ser helada e las hadas, que são fada, tá? Fada e fadas. Outro caso que ocorre muito essa repetição sonora é o Y e o E. Quando eu quero acrescentar algo, somar a minha frase, eu vou usar sempre o Y. Porém, se a minha próxima palavra começar com o I ou HI tônicos, eu não posso usar o Y, eu vou ter que substituir pelo E para não haver a repetição. Por exemplo, aqui, ó. Maria e Isabel. Não, estou gaguejando. Padre e hijo. Espanhol e inglês, não pode. Então, nesse caso, para não haver essa repetição, eu troco, certo? A mesma coisa ocorre com o ou u, que quer dizer ou. Eu tenho uma alternância que eu posso optar, eu tenho opções. Então, eu vou dizer siete ou ocho. Belga ou holandês, uno ou outro. Repete também. Então, sempre que tiver O ou H, O tônico, não pode, eu vou substituir pelo U, certo? Heterogenérico são palavras que mudam o gênero. La nariz, la sangre, tá? O nariz ou sangue mudou o gênero da palavra do português para o espanhol. Que é o que no português? No português vai ser masculino, no espanhol vai ser feminino. Ou vice-versa. No português feminino e no espanhol vai ser masculino, certo? Os numerais, tem mais diquinhas para vocês, algumas dicas, né? Todos os números que em português são escritos com o Z vão ser substituídos em espanhol pelo S, ou pelo C, desculpe. A não ser o número 10, que continua 10, porque ele não tem nenhuma vogal pós-posta depois, certo? Outra dica, os números são escritos em uma única palavra até o 30, na verdade. A partir do 31, vão ser separados pelo Y, diferente do português, desculpa, que a gente separa a partir do 21, tá?
E isso, quando eu chego lá no 100, isso começa tudo de novo a regrinha, tá? 101, 102, 103, 110, 125, 137, tá? Então, só a partir do 30 de novo que eu vou começar a separar. E assim por diante, isso só vai renovando de novo, tá? Sinais de pontuação, né? A gente viu a coma, que é a vírgula, el punto, que é o ponto, punto e coma, que é o ponto e vírgula, los puntos suspensivos, que são a reticência, los signos de interrogação, que vem junto com também os signos de exclamação, que ele vem antes e depois da frase. Antes, no início, ela começa com a pontuação de cabeça para baixo e no final a pontuação normal. Muita gente diz que loucura, sei lá por que eles fazem, são doidos. Não, na verdade o intuito é bem melhor que o nosso que não tem. Então, o que acontece? O intuito dessa pontuação virada do início é para que você saiba aonde começa a pergunta e aonde termina a pergunta. Aonde você deve começar a falar com entonação de pergunta, aonde você deve terminar. Aonde você deve falar com a entonação de exclamação e aonde você deve terminar. Porque eu acho que toda pessoa, todo brasileiro já se pegou lendo um texto, distrai-se na hora de fazer a pergunta, só percebe que é pergunta na última palavra e lê só a última palavra com a entonação de pergunta, né? Então, o intuito dessa parte do espanhol eu acho bem bacana. Temos el paréntesis, los cohetes, las comillas, que são as aspas, la raya, que é o travessão, el guión, que pouco é utilizada, a não ser para separação silábica, ou caso você esteja escrevendo, terminou a linha, não há espaço, bota e coloca de novo lá embaixo. Continua, tá bom? La barra, los signos, já falei, el asterisco, muito bem. Imperativo, pessoal. O modo imperativo eu já expliquei para vocês, né? Que expressa o quê? Sugestões, você pode usar para convites, você pode usar em manuais, você pode usar em cartazes, nas placas de trânsito, em receitas e tudo mais. Então, muita gente que conhece hispanohablantes pela primeira vez acha o hispanohablante o quê? Mal educado, grosseiro, mas é porque eles usam esse modo imperativo de ordem constantemente, diariamente, tá? No imperativo afirmativo tem que ser conjugado com aquele quadrinho, né? Aquele quadro que a prof ensinou para vocês, a, e, a. Depois, o que tem que acontecer? Vocês terão que utilizar os T para descobrir emos ou en, emos ou amos, en ou an, né? E assim sucessivamente. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Eu tinha um slide, acho que eu fechei. Aqui o slide. Tá. Beleza. Tá, vamos lá se eu consigo botar aqui para vocês. Então, esse quadrinho aqui, ó. Verbos terminados em AR no tu terminarão com A na conjugação e nos T terminarão com E. Os verbos terminados em ER e R no tu terminarão com E, os T terminarão com A, certo? E aí, então, prof, como assim? Olha só esse verbo aqui, ó. Olha só os sujeitos. Eu não posso indicar ordem para mim mesma, não posso expressar ordem, não posso convidar a mim mesma, tá? Então, o que acontece? A partir do tu, que é conjugado imperativo. No verbo hablar, eu tenho aqui, ó, AR, né? Então, eu venho aqui para essa coluna do AR. Verbos terminados no tu. Olha o que eu fiz. Tirei o infinitivo, repeti o radical que está aqui em amarelo para todos, ó. Todos, tá? Vou pegar a finalização ali no quadrinho. No tu terminar com A. Nos T termina com E, os T, E. O E dos T vai indicar se vai ser emos ou amos, an ou en, porque nós outros sempre vai ser emos ou amos. E os TDs sempre vai ser em ou an. Tá? Então, é esse terceiro aqui que vai me indicar os demais.
O vosotros é uma forma diferente que vocês vão ver o vosotros conjugado. Então, o que vocês vão fazer? Vão baixar a vogal do infinitivo, a, e acrescentar o D de diferente, que é uma forma diferentíssima do vosotros. Então, vai ficar hablar, comer, partir, tá? O vós tem que derivar do vosotros para que vocês nunca errem, porque vós, singular, informal, e vosotros, plural, informal. O que eu vou fazer? Vou tirar o D de todos e vou subir a vogal lá para cima acentuada. Sobe a vogal para cima acentuada e sobe essa vogal acentuada. Hablar, comer, partir. Certo? Muito bem. Então, aqui, ó, usos, a gente pode dar instruções, ordem, permissão, sugerência, indicações, atender o telefone ou convidar usando o modo imperativo, certo? Além daqueles verbos que eu mostrei ali para vocês, a gente tem os verbos irregulares que constantemente caem em vestibulares. Então, é muito importante que vocês aprendam a conjugar. Como é que eu aprendo verbos irregulares? Conjugando. Leia, fale em voz alta, escreve. Leia, fale em voz alta, escreve. É uma forma de você fixar o verbo, tá bom? Continuando. Agora, esse é o livro. Isso aí. Então, aqui está tudo explicando aquilo ali. Nós temos os pronomes pessoais de complemento, né? Os pronomes personales del complemento, né? Que é os objetos direto e indireto. Então, a gente tem aqui objeto direto, eu uso geralmente para coisas, objeto direto para pessoas. Porém, eu tenho momentos que a minha pessoa pode ser direta, quando ela receber a ação direta do verbo, certo? Eu vi o fulano na rua, ele recebeu a ação de ser visto? Sim, então ele é direto. Tá bom? Agora, se eu disser, eu comprei, eu vendi o carro pro menino. O menino recebeu a ação de ser vendido? Não, foi o carro, entendeu? Então, ele é indireto. Certo, meus amores? Lembrando que quando eu substituo o objeto direto e indireto, eu não utilizo mais o que eu substituí, vai cair fora. Quando eu vou reescrever o meu pronome de complemento, vem anteposto ao verbo. Lembrando que sempre a pessoa, pronome, objeto direto, depois objeto indireto. Primeiro objeto indireto, depois objeto indireto. Então, pessoa, o que substitui a pessoa primeiro, depois o que substitui o objeto, para daí continuar a frase, certo? Lembrando que eu tenho exceções, essas exceções é a mesma forma que eu faço, porém, antes de colocar, ao invés de eu colocar anteposto ao verbo, eu vou pôr pós-posto ao verbo. Em que casos? No imperativo mesmo, que a gente acabou de ver, tá? No imperativo, no particípio, no gerúndio. Vem aqui, ó. O pronome lê se transforma em se se tiver a repetição. Lolos, lelos, lelás. Não pode, então substitui o sujeito por se. Selou, selá, tá? Que nem tá aqui, ó. Le pedi los coches para hoy. Pedi o quê? Os coches. O que substitui os coches? Los. Então, não preciso repetir coches. Então, se, porque eu pedi para quem? Para ele, né? Se los pedi. Tá? Podia ser também selou, pedi para oi, não tinha problema. Aqui nós temos os demonstrativos, que são aqueles, quando eu estou próximo da pessoa que eu posso tocar, eu vou usar os T de toque. Esta, estas, estas, este, estos. Se eu estou próximo, porém eu não estou tocando, essa, essas, esse, esses. Tá? Se eu estou longe, aquele, aquela, né? Mas em espanhol, aquele, aqueles, aquelha, aquelhas, certo? E eu tenho também algumas palavras que conseguem me ajudar a eu perceber na frase se está próximo tocando, se está menos próximo, se está longe. Cerca, próximo, tocando. Menos cerca, menos próximo, não estou tocando. Lejos, longe, não estou tocando mesmo. Tá? Agora eu tenho aqui, aí, allá, acá, aí, ali, tá?
Acá e allá são mais usados na Argentina, aqui e ali são mais usados na Espanha. Pretérito perfeito é aquela toda conjugação verbal que tiver o nome perfeito é porque eu tenho que usar dois verbos, tá? Então eu vou usar o verbo haver mais particípio. O verbo haver é meu auxiliar, me indica quem está praticando a ação. E o particípio é a ação principal, é o meu verbo principal. Então tem aqui, ó, e pensado, tá? Pensar no particípio vai ganhar ado, tá? Quando for ER ou IR vai ganhar ido, caído, salido, certo? Lembrando que nós temos também os verbos irregulares no particípio, que são aqueles que ficam feios ao serem ditos, né? Abrida a porta? Não, aberta, tá? Morrido? Não, morto, muerto, entenderam? Esses que a gente fala no português que ficam feios, a gente também usa os mesmos em espanhol. Menos, só tem diferença de 3. Romper, eu digo rompido em português, em espanhol eu vou dizer roto, tá? Volver, eu digo eu tenho voltado, para eles é vuelto. E resuelto, que é resolver, eu tenho resolvido, eu he resuelto, tá bom? Apócope é um grupo de palavras que vai sofrer, né, a perca, a diminuição da palavra em determinadas situações, como no caso aqui, buen, malo, né? Buen, mal, algum, nenhum, vão ser usados antes de substantivos masculinos singulares. Primeiro, terceiro, são usados os números antes de, além de substantivos masculinos singulares, de adjetivos e advérbios. Grande e qualquer, vão ficar gran e qualquer, que são usados antes de substantivos masculinos e femininos nos singulares, tá? Possessivos são o que me indicam posse. Eu tenho que cuidar porque no espanhol tem 2 tipos de posses. Eu tenho os possessivos átonos que vêm antes do substantivo e os tônicos que vêm depois do substantivo. Então, átono nunca termina a frase, porque tem que estar antes de um nome, tá? Então, sempre eu terminarei frases usando os possessivos tônicos. Então, observe onde está o substantivo para observar a localização dele para saber se ele é átono ou é tônico, beleza? Então, preposições e contrações. Tem essas preposições, são muito próximas da que a gente já usa, e temos a contração, que não existe em português, que é al e del. Voy al cine, vou a el cine. Então, eles juntaram esse a ele e fizeram al, que é o mesmo ao nosso, vou ao cinema, tá? Vengo de el cinema, para não ficar de el cinema, eles fizeram vengo del cinema. Então, eu venho do cinema. Então, del quer dizer do e al quer dizer ao, certo? Certo. Deixa eu ver. Ok. Então, agora nós vamos para el practicando. Vamos? Então, lee a frase. Na cocina sempre há que ter la leche, la miel, la sal, legumbres. Assinale a alternativa em que as palavras em negrito são. Lembrando, toda palavra terminar em umbre é feminina. E para a gente diz, no português, o legume. Então, elas são o quê? Palavras o quê? Aí eu não gosto desses negócios assim, lá perdido, lá para cima. Eu fico perdida na tela. Então, vamos lá. São heterossemânticos? São heterogenéricos, são heterotônicos, heterossemânticos e heterotônicos, heterotônicos e heterossemânticos. Heterogenérico, né? Muda o gênero do português para o espanhol. Mira na francês, vamos lá. Essa aqui eu passei horas. É uma baita de uma pegadinha. Vamos lá. El verano. Verão é um substantivo? Sim, é o nome de uma estação do ano. Então, tá correto o uso el verano?
Sim. Então, eu já descarto a letra A. Não pode ser correta. Eu tenho a letra B, a C, a D e a E. Vamos lá. 2. Não sabes lo divertida que é Florianópolis. Eu estou falando sobre quem? Sobre Florianópolis. E disse o quão divertida ela é. Então, tá certo o uso do lo nesse caso? Sim, porque está intensificando uma característica do meu substantivo e não o substantivo, tá bom? Então, aqui está correta. Então, eu tenho que ter, não pode ter a... Ah, pode, 1 e 2. 1 e 2 eu tenho aqui, 1 e 2 eu tenho aqui, então a C já cai fora. 1 e 2 eu tenho aqui, eu já fiquei com 3 opções só, B, D e E. El mejor de viajar es conocer personas y lugares nuevos. Eu estou falando sobre viajar. É aqui que está a pegadinha, tá? Estou falando sobre viajar. O melhor de viajar é conhecer pessoas e lugares novos. Estou falando sobre viajar. O melhor de viajar. Então, está correto o uso do ele? Sim, está correto, tá? Prof, mas melhor não é um adjetivo? Sim, mas eu estou falando de viajar. O melhor de viajar, tá? Lo peor es practicar las maletas, las maletas e tener que regressar. Então, estou falando aqui sobre preparar. O pior de tudo, de preparar as maletas, é ter que regressar. E aqui, el mejor viagem, agora eu estou falando de todas as viagens, a melhor que eu fiz foi ao Egito. Essa aqui sim está correta, sabe? Porque a melhor viagem. E aqui está dando uma cara... essa aqui, tá certo. Então, gente, olha, deixa eu raciocinar bem aqui, que eu pensei tanto. O verão dessa estação, ó, tá. Estão corretas. A 1 está correta, beleza. A 2 não está correta, não. Tá? Que é o quão divertida. É a 3, é aqui que está o bagaço, é. Eu creio que esse aqui está correto, a 5. O pior é preparar as maletas. O melhor de viajar. A letra B está correta. A 4 não tem como ser. Porque aqui tinha que ser ele pior é preparar as malas e ter que regressar. O pior de tudo, tá? E esse aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque existe muito el mejor e lo peor, lo mejor, tá? Então é a letra B. Pode marcar com fé. 3. Se as formas verbais sonariam, poderia e diria. Gente, existe o sonhar com N, tio, e existe o sonar, tá? Sonhar com N, tio, tilde, né, que eles chamam, é de sonho. E sonar, de produzir uma sonorização, tá? Então, sonariam, poderia e diria. Se estivessem no presente do indicativo, as suas formas correspondentes seriam. Sabe o que nós temos que descobrir aqui? O sujeito, tá? Então, vamos lá. Sonhariam. Quem? Eles. Poderia. Ele. Poderia e ele diria. Então, tem que ser eles, ele. Sonharam, sonaram, eles, sim. Esses outros, suenan, pode ser também. Então, estou entre esses dois aqui. Ah, ainda tem esse. Certo. Poderia ele, se eu botasse no presente indicativo, yo puedo, tu puedes, él puede. Então, a correta é esta daqui, ó, porque é um verbo irregular, tá? E diria, de decir, yo
dijo, tú, dices, él, dice. Perfecto. É a letra B, certo, pessoal? Então, nos quedamos acá. Caso tenham alguma dúvida, me envia a mensagem e o teléfono que eu vou contestar tus dudas, certo? Um beijo a todos, se quedam bem, mis amores. Hasta la próxima clase.